Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma toalhinha de lavabo com uma pena e uma florzinha. E o texto que eu escolhi está no Salmos, capítulo 119, versículo 137, que diz assim: Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Aqui nós temos o risco que você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar aqui pela pena e eu vou usar o branco, um pincel número 6. Primeiro, eu vou preencher de branco essa área aqui, ó, que tá por baixo da flor. Então, eu vou preencher aqui bem direitinho. Quando chegar nessa parte aqui, ó, eu não vou preencher reto. Eu já vou deixar pontinhas. Assim. Aí você vai seguindo o risco bem direitinho, tá? Porque a pena aqui ela é toda recortadinha. Então, se a gente preencher reto, vai crescer. No meu caso aqui, essa toalhinha, ela é bem estreita. Por isso, eu fiz esse risco compridinho para poder aproveitar a toalhinha. E responder a um pedido de uma seguidora, que, se eu não me engano, mora no México. Vou preencher. Isso daqui é uma folha, tá? Então, é até aqui, ó. Eu vou fazer a metade que tá embaixo, depois a gente faz essa outra metade. Não se preocupe que eu vou mostrar pra você, porque aqui tá meio confuso, né? O risco. Ó, aqui a pena virou. Aqui é uma folhinha. Vou preencher esse cantinho aqui também. Esse pedacinho aqui. Pronto, feito isso, eu vou usar o cinza e eu vou trocar de pincel. Agora é hora de pegar aquele pincel bem aparadinho, bem pequenininho, bem durinho. Com um pouquinho de tinta, eu vou passar... Aqui tem a linha central, tá vendo? Eu vou fazer uma sombra. E aqui tá embaixo da folha e do botãozinho. Eu vou fazer uma sombra. O meio ficou clarinho. Vou fazer sombra aqui também, embaixo desse botão. Agora, essa parte aqui eu tenho o centro. Aqui eu tenho o risco, ó, que é a parte central da pena. Na parte de trás, eu vou deixar toda essa área mais escurinha. Olha, preenchi todo esse pedaço aqui. Agora, com mais um pouquinho de tinta, eu vou fazer umas sombras aqui. Mas assim, ó, não vou fazer um por um luz e sombra, tá? Tô colocando assim meio... Só o vai e vem, acompanhando as linhas que eu deixei. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Agora, essa parte aqui também tem que ficar escura. Viu? Coloquei o cinza quase por toda a parte, ficaram alguns pontos brancos. Agora, eu vou usar o cinza chumbo. Eu tava usando o cinza claro. O cinza chumbo é uma parte bem pequena. É aqui, ó. Eu quero deixar um contraste um pouquinho maior. Mas você viu que eu não cobri toda a área, mesmo assim.
Só vou deixar um pouco mais escuro aqui. Eu vou usar uma pontinha também aqui, aqui. Você viu que é assim nos cantinhos. E um pouquinho aqui. Vou usar até um pouquinho aqui também. Essa parte agora eu espero secar um pouquinho. E eu vou fazer aqui essa folha que tá por trás dessa parte aqui da pena. Inclusive dá pra gente fazer todas as folhas. Para fazer essa folha, eu vou usar o verde oliva, começando ali do cantinho. Aqui nessa área que tá por trás da pena. E eu vou colocar um pouquinho do mostarda na área mais clara, na área que tá pegando um pouquinho mais de luz. Aí, agora, eu vou usar um pouquinho do branco para fazer aquela parte central. E eu vou puxar esse branco pra cá. Limpo meu pincel aqui, só para deixar um pouquinho mais de claridade. E com o pincel zero, eu vou fazer aqui, ó, um acabamento, a ranhura, que eu já deixei marcado ali, e aquele meio contorninho que eu gosto de fazer. Tá, olha aí, ó, bem simples. Vou fazer as outras folhas da mesma forma. Olha, já fiz as folhinhas. Observe que aqui nós temos duas, esta sobre esta. Então, essa parte aqui, ó, eu coloquei foi o mostarda. E então, ela ficou mais clara. Enquanto que nessa daqui, eu coloquei o verde oliva, ficou um pouquinho mais acentuado. Tá, agora a gente pode fazer aqui, ó, o restante da pena. Eu vou preencher com o branco. Eu usei o pincel número 6 para preencher essa parte aqui. E agora eu quero que você preste atenção. Aqui a gente tem a linha central da pena. Nessa parte de baixo eu vou colocar um pouquinho de sombra. Sombra usando o cinza. Aqui eu não vou misturar assim, eu vou fazer puxadinhas, seguindo a orientação destes riscos aqui, ó. É uma coisa bem leve, mas aqui vai ficar um pouquinho mais escurinho. Até aqui. E aqui não pode passar reto, tá? O redondo passou aqui. Essa sombra, ela só vem até esse pontinho. Nessa parte, eu vou deixar um pouquinho de sombra aqui, ó. Não tô colocando na borda nem aqui, é no meio. Você pode colocar bem em cima dos riscos. Trabalha pra lá e pra cá. Vou acentuar um pouquinho essa sombra aqui, com o cinza chumbo. Um pouquinho mais. Isso. Agora eu vou pegar o pincel zero para trabalhar esse cantinho. Você viu que aqui, ó, essa parte, a pena vira bem aqui. A gente já vai trabalhar o acabamento ali com o branco. Mas antes, eu vou fazer aqui o centro com mostarda. Aquela parte que segura os pelinhos. A parte central da pena. Ó, tô fazendo com pincel zero, mas não é tão fininho, tá? E aqui a gente vê um pedaço também. Você só deve manter a mesma grossura. E agora, aqui, a gente vê também um pedaço. Vou começar daqui. Você sabe que aqui a gente tá vendo da parte de dentro.
da frente, digamos. E aqui é a parte de trás. Então, ela não vai começar daqui, porque isso daqui, ó, tá lá por trás dessa parte. Ela vai começar mais ou menos daqui assim. Só que ela já não começa grossa. Ela começa fininha. Aqui, ó, vai sumir na mesma distância, tá vendo? Mas eu não comecei aqui, eu comecei aqui. Depois puxei o pincel com a tinta pra cá. E pra lá, aqui pode ficar a grossura que a gente tá vendo inteira. E aqui no final vai sumindo novamente. Não chega até o fim aqui. Eu vou fazer com o cinza chumbo um pouquinho de sombra do lado de baixo da pena. Uma linha só, com o cinza chumbo. Aqui também. Acabou ficando bem em cima, mas não tem problema. Aqui precisa ficar um pouco mais delicado do que ali, porque aqui a gente tá vendo do outro lado. Tá, e agora eu vou iluminar com o branco ainda esse espaço. Só que a luz não precisa ficar uma linha contínua. Aí você pode até colocar uns pontinhos e onde a tinta não pegou, você pode deixar sem. Aqui, não posso sair daqui, vou sair daqui, ó. A área que tá mais iluminada. Pra lá e um pouquinho pra cá. Também não vou chegar aqui, porque aqui tá bem escuro, tá vendo? Aqui eu não vou iluminar. Enquanto seca aqui pra gente fazer o acabamento, eu vou trabalhar a flor. Eu vou começar aqui no botãozinho usando o branco. Eu vou colocar essa área aqui, ó. Assim com o branco. Aqui a gente tem uma entradinha, um gordinho. Eu vou juntar com esse branco aqui. Eu vou fazer isso daqui tipo botãozinho de cerejeira. Ó, fiz uma mancha com branco, tá vendo? Agora eu vou usar o amora. E vou colocar nessa área. Eu não lavei o meu pincel, ele tá sujinho de branco. Isso vai modificar um pouquinho a cor. Vai deixar até um pouco mais suave. Viu que eu não esfreguei muito? Eu coloquei a tinta e dei uma puxadinha. Olha só. Aí a gente aproveita as puxadinhas do branco, a gente vem entrando com a outra cor. Esse daqui vai ser verde oliva. É uma pontinha de sépala que tá aparecendo. Então, a gente sempre trabalha da mesma cor que foram trabalhadas as folhas. Eu vou iluminar com um pouquinho eu acho que já vou colocar o branco, que é tão pequeno. Ó, 3 pontinhos de branco ali já dá uma clareada. Aí. Agora, a flor. Eu vou colocar em volta do miolo, vou colocar branco nela inteira. Agora, eu vou puxar assim, ó, um pouquinho. Porque eu quero que ela fique mais clara, não tão forte a cor, né? Ó, puxei pra dentro das pétalas esse branco. Agora, é rapidinho. Antes de secar, a gente vai colocar o amora. A minha toalha é um tom de lilás, assim, quase um lavanda. Então, essa cor aqui acho que vai combinar bem. Você viu que eu vou colocando na parte de fora? Praticamente eu preencho, deixo em cima do risco. E aqui na divisão das pétalas, eu ainda não tô me preocupando com a luz e com a sombra, quem tá por cima, quem tá por baixo. Porque eu vou fazer isso depois com o branco. Eu tô me preocupando mais em não deixar aquela marca do branco.
A gente tem que dar uma misturadinha, dar uma puxadinha de tinta pra cima do branco. Mas eu não tô misturando muito, não. Eu coloco a tinta, daí eu venho com o pincel quase limpo, assim, ó, bem de leve, em cima do branco. Isso. Lavo meu pincel. Eu vou usar no miolinho o mostarda. Já preenchi e agora eu vou puxar um pouquinho pra fora aqui, ó, em cima desse branco. Não misture o mostarda no amora. Deixa ele em cima do branco. Lavo meu pincel de novo e agora eu vou voltar com o branco. Agora você vai pegar o teu risco. Aqui, ó, eu tenho o meu risco e você vai ver qual a pétala que tá por cima. E você vai passar uma pinceladinha do branco. Por exemplo, essa daqui tá por cima daquela. Eu vou começar com o branco aqui, ó. Nesse pedacinho que tem o branco puro. E vou fazer assim, ó. Sumiu. E eu passei essa pétala por cima daquela. Esta daqui, ela tá por cima daquela também. Então, eu vou começar aqui no pedacinho branco e sumiu. Esta tá por cima desta. Então, eu começo aqui, ó. Branco e sumiu. Não precisa ficar esfregando, não. Agora, esta daqui, eu coloquei esta daqui por cima desta? Não, coloquei esta. Mas eu vou puxar esse branco aqui, ó. Um pedacinho só. O branco faz o contorno e acaba mostrando quem tá por cima. Aqui, ó, é essa daqui que ficou por cima dessa outra. Agora, mexi ali no amora, tenho que lavar o pincel. E agora, entre essas duas, eu vou pôr esta por cima. Essa aqui acabou ficando por cima dos dois lados, tudo bem. Essa que ficou por baixo, eu já tentei, não deu certo. Agora, eu vou clarear um pouquinho mais aqui, ó. Que eu tava com o pincel sujo. Aí. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco e vou colocar... Tá vendo que aqui tem uma entrada? Eu vou colocar uma dobrinha. Isso vai fazer um charme. Dobrinha ali. Eu posso colocar uma dobrinha aqui também, ó, nesta entrada. Saio da linha, cresço. E volto terminar na linha, ó. Onde mais que eu posso pôr dobrinha? Posso pôr uma dobrinha aqui. Aqui, ó, eu acho que eu vou pôr uma dobrinha aqui. Procura sempre aqueles lugares onde está faltando um pedacinho. Quando tem uma protuberância, assim, não é lugar de pôr dobrinha. Lugar de pôr dobrinha é assim, onde falta um pedacinho. Eu vou usar o cinza chumbo para fazer aqui, ó, em volta desse miolinho, uma porção de pintinhas. Mas são muitas mesmo, tá? Assim, ó, umas por cima das outras. Começa bem forte, porque aqui fica um contorno, não linha, mas um contorno com as pintinhas. Aí. E agora eu vou clarear o miolo com um branco, fazendo um anelzinho. Vou dar uma batidinha em cima com o pincel, para não ficar uma linha. Eu não quero uma linha, eu quero assim um crespinho. Isso. E com o branco ainda, eu vou fazer, não é um contorno, tá? É um acabamento. Ó, aqui, por exemplo, você viu que tá ruidinho? Então, a gente faz assim, ó. Ó, vai ficar bem mais delicado. E não é contínuo.
Ele vem e se o pincel vai falhando, você deixa aquelas falhazinhas. Fechar a dobrinha. Aqui vou pôr um pouquinho. E aqui um pouquinho. Pronto, florzinha. Aqui eu vou fazer também um contorninho. Aqui. Aqui, ó, tem uma pontinha. Você viu que eu não fiz um redondo? Você vai dando pinceladinhas, vai deixando quebradinho. Isso tem que treinar. Não é... Você tem que ver e você tem que treinar. Porque para a mão ficar leve, tem que treinar bastante. Agora, a gente vai fazer o acabamento da pena. Eu vou colocar... O meu branco, ele tá do jeito que vem no pote, ele tá até um pouquinho duro. Então, eu vou colocar aqui no pratinho, vou pôr aqui em cima, uma pincelada de água. Ó, tirei o pincel número 6 lá da caneca de água, coloquei uma pincelada de tinta. E eu vou deixar mais molinha essa tinta, mais fácil para trabalhar com pincel zero. Olha, já fiz um pedacinho aqui. Agora eu vou continuar. Você tem uma base de cinza embaixo e essa base é justamente para fazer aparecer esse branco aqui, ó. Você não deve cobrir inteiro. Mas não deve deixar também uma área cinza, assim, ó, muito grande. Aqui a gente tem uma situação. Eu deixei para fazer esse pedacinho aqui para mostrar para você. Olha, essa parte aqui, eu vou pôr uns risquinhos aqui, ó, bem de leve. Você viu que eu nem carreguei mais de tinta o pincel. Eu não atravessei, ficou só no meio. Aqui também eu vou pôr alguns assim. Só com o pincel sujinho, é uma sujeirinha de branco mesmo, ó. Um pouquinho mais. Essa é uma área de sombra, uma área escura. E agora, essa parte aqui, você viu que essa linha eu trouxe aqui. A gente tinha um risco lá no meu risco. Aqui a segunda linha sai daqui e é essa aqui, ó. Você pode até fazer pontinhas nela aqui, nesse sentido. Aqui a gente tem a ponta desse que saiu de lá, fez pontinha aqui. Aí, mais um. Vou trabalhar assim. Ó, pontinha, pontinha, pontinhas. Então, aqui vai ficar assim. A passagem, a primeira é direto. Aí, depois aqui em cima, você vem trabalhando. Você pode fazer daqui pra cima. E você pode fazer de cima para baixo. O cinza vai permanecer um pouquinho aqui, ó, pelo meio. O que você não pode é cruzar essas linhas, de jeito nenhum. Aqui não precisa ficar aquela coisa assim, cheia de pontinhas também. Você pode deixar alguns espaços assim, ó, maiores, quadradinhos. Tá vendo aqui, ó? Vou deixar mais um, ó. E desse lado aqui é a mesma coisa. Você vai trabalhar com o branco aqui nessa área que a gente já colocou uma sombra bem acentuada, ó. Deixando a sombra aparecendo, porque se você encher muito de risquinho branco, ela vai ficar toda branca e ela não vai aparecer o detalhe. Ó, tô colocando pra lá e pra cá. Se você cobrir muito, você tem um recurso. Pega o teu cinza, o cinza claro, e volta
escurecendo um pouquinho, com o pincel zero mesmo. Tá? Aqui, ó, praticamente terminei. O tanto de tinta que eu fiz foi o tanto certinho. E você sempre volte a olhar no risco para ver o movimento. Isso é muito importante. Eu vou colocar um pouquinho do cinza chumbo aqui, ó, com o branco, só porque eu quero deixar aqui um pouquinho mais de pontinha. Essa área aqui, ó. Então, eu vou escurecer um pouquinho mais aqui. E agora eu vou voltar com o branco, fazendo novamente. Não, ainda não gostei. Vou escurecer tudo de novo. Ó, tá vendo que eu tô arrumando? Tô escurecendo novamente. E agora eu vou fazer outra vez aquela parte do branco. Aqui vou terminar com uma pontinha. Bastante contraste aqui, ó, o escuro e o claro. Pronto. Agora a gente vai esperar secar para fazer um fundo. Agora que tá bem sequinho, eu vou trabalhar aqui com um stencil. Não tenho marca nenhuma aqui, mas esses que eu não tenho é da OPA. A African Artesanato. Eu vou trabalhar com ele bem centralizado. Viu como a toalha é estreitinha? Então, esse stencil aqui vai dar um acabamento legal. Pego a tinta, tô usando o cinza claro. Tira o excesso lá no pratinho. Centraliza bem direitinho o que você quer, do jeito que você quer. E vou começar aqui, ó. Não vou deixar muito forte, né? Porque esse cinza, ele é clarinho. Ele é a base da nossa pena. E não vou preencher inteiro também o espaço. Aqui, olha, eu tô usando tão fraquinho que eu vou até passar em cima da pena. Olha lá como é que vai ficar. Viu que lindo? Um pouquinho aqui nos cantinhos. Você não precisa colocar este stencil. Você pode colocar qualquer um que você tenha, um barrado bonito que você tenha, você pode usar, que vai ficar bom também. Você viu que nem passei aqui embaixo, porque eu não quero cobrir tudo. Eu quero colocar só no meio mesmo, uma coisa bem discreta. Agora eu vou mudar, porque não dá aqui inteiro. Eu vou emendar o restante aqui, ó, mas essa parte já ficou bem legal. Prontinho, trabalho concluído. Eu espero que você tenha gostado. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado. E até o próximo vídeo.